Eu vou falar um pouquinho para vocês, né, da nova NR, das mudanças, como que a gente entende que nós temos que conduzir aí para atender a legislação. E o Guilherme vai falar um pouquinho para a gente da interação entre a NR1, que é as mudanças na norma, junto com as análises ergonômicas, ok? Então vamos lá, gente. A NR1, a mudança na NR1 foi publicada na portaria no dia 27 de agosto, né, de 24, e ele entraria em vigor 270 dias após a sua publicação. Então, teoricamente, a partir do dia 26 de maio, agora que passou em 25, todas as empresas já deveriam ter feito essa análise psicossocial. Depois veio uma mudança aí. Hoje, nós continuamos obrigados a fazer essa avaliação, porém ainda está suspensa as notificações relacionadas a não cumprimento dessa alteração, ok? Então, eu trouxe para vocês, eu tenho o costume de apresentar olhando, né? Eu estou olhando aqui para baixo, não estou meio acostumado. Os principais itens que falam da avaliação psicossocial na nova NR1. Tá? Então, o item 1.5.3.1.4, ele fala isso. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e relacionados a fatores ergonômicos, incluindo o risco psicossocial relacionado ao trabalho. Então, aqui, gente, está deixando muito claro para nós que o risco psicossocial ele é um elemento, ele é um agente da avaliação ergonômica, ok? Então, para fazer essa avaliação, o que a gente observa hoje mercadologicamente muitas empresas fazendo? Né? Elas falam para que a gente vai aplicar um questionário, que, baseado nesse questionário, vai fazer a análise efetiva da sua avaliação do risco psicossocial. Mas, na verdade, eu acho particularmente o questionário muito válido para nos dar um direcionamento, mas o que vai elencar e vai evidenciar o risco ou não na sua empresa é a avaliação ergonômica pós-aplicação desse questionário. O questionário nos direciona onde pode estar os principais problemas e, após isso, a gente tem que fazer uma análise ergonômica. Nossa, Danilo, mas não é isso que a minha medicina falou, não é isso que eu vi, etc. e tal. Aqui está tudo baseado no próprio guia que foi publicado pelo Ministério do Trabalho. Tá? E ele deixa bem evidente que o risco psicossocial é um fator, é um elemento, um agente da avaliação ergonômica. Tá? Ele não é um risco isolado. Ok? O outro item que menciona também é que a organização deve considerar o trabalho nos termos da NR17. Para quem não tem conhecimento, NR17 ela é a NR que fala de ergonomia, ok? Incluindo os fatores psicossociais. O outro item que menciona diretamente a avaliação do risco psicossocial é isso. Para probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências de atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implantadas. A partir de 26 de maio, era já para estar em vigor, ok? A portaria foi essa 1419 de 2024, só que a gente acredita, por questões políticas, né, entre outras, prorrogaram as atuações aí um ano, ok? Aí, o que me questionam muito, né? Pô, será que vai entrar? Será que vai ser igual a E-Social, vão ficar barrigando mais um pouquinho, etc e tal? Particularmente, eu como empresário, acho que muitos aqui, a gente sabe que cada vez mais nós estamos sendo mais onerados, tributados, né? Então, particularmente, eu acredito, sim, que deve entrar o ano que vem, né? E eu entendo que temos que começar a movimentar isso agora, porque é um assunto muito sensível, né? Hoje a gente mais observa aqui nos atestados, são atestados de saúde, relacionados à saúde mental, e a gente começa a ver que isso está subindo numa exponencial, ok? Aí eu trouxe aqui para vocês que, se a gente considerar os afastamentos previdenciários de 22 no Brasil, somando as crises de ansiedade mais os episódios depressivos, ele é o segundo motivo que mais se afasta na Previdência Social. Tá? Então, continuo falando, o governo acredita que vá vir exigir isso.
Aí você fala assim, eu tenho um comércio, tem 1, 2, 3 funcionários. Ah, não, tem uma empresa de 500 funcionários. O que a gente escuta, né, de bastidores? Tá? Quando foi elaborada essa alteração na legislação, eles nos informaram, não é nada oficial, que é direcionada principalmente a serviços de saúde, bancos e telemarketing. Okay? Então, eu acredito que quem está nesse ramo de atividade tem que se preocupar já de imediato, tem que estar muito preparado, temos que começar ontem. Quem não está, aí é o que nós acreditamos, eu acredito, né, e com colegas que eu converso, que principalmente empresas pequenas, né, que as primeiras notificações vão ser para o processo trabalhista. Né? Hoje, quem já sofreu processo trabalhista sabe. O perito do juiz, quero PCMSO, quero fichas clínicas, quero PPRA, PGR, e agora vai ter um elemento novo, que era a avaliação psicossocial. Ok? Com certeza. Isso aí eu acho que é meio que dedutivo a todos. Então, nós, empresários menores, eu acho que a gente... não vou ser atuado, não vou tomar multa. Eu acho que realmente pode ser que inicialmente a gente consiga passar, mas num posteriori, com certeza no processo trabalhista. Um funcionário vai apresentar um atestado por saúde mental, depois ele vai alegar que foi assediado, e o perito vai pedir o documento, ou como nós fizemos a avaliação, e nós não vamos ter nada para apresentar. Então, é um ponto de atenção que eu acho que quanto antes a gente movimentar, melhor, porque a gente consegue fazer alguns planos de ação já, para que no posterior a gente já apresente e elabore um documento um pouco mais ameno, né? Vamos chamar dessa maneira, ok? E aí, o que nós, né, como empresa de consultoria, saúde e medicina, a gente recomenda, tá? Então, conforme eu mencionei lá na NR, a gente recomenda o quê? A aplicação do questionário, tá? Que a gente chama de questionário prévio, para nós direcionarmos qual setor, ou qual área, ou qual elemento que nós temos que tomar mais atenção para, posteriormente, entrar o ergonomista e vir pontualmente para você e avaliar aí a sua empresa, para que a gente consiga direcionar planos de ação mais eficazes e minimizar o risco dentro da empresa. Ok? Hoje, eu chamo aqui ADR, né, Grupo Rioto, só para vocês entenderem, eu e a Andrea somos sócios de ambas, então é um grupo, mesmo de ter 2 CNPJs separados, é a mesma empresa, ok? Que acho que tem pessoas que podem não entender. É o seguinte, nós optamos, tá, também baseado no guia do Ministério do Trabalho, que foi publicado, e no questionário validado. Qual questionário nós decidimos? Nós decidimos pelo HSCIT. Por quê, Danilo? Porque era um questionário que nós entendemos que seria mais fácil a aplicabilidade por questões que ele é menor. Né? Os válidos que nós analisamos, esse era o que tinha menor quantidade e que a gente entende que vai ter uma melhor compreensão dos colaboradores. Porque hoje nós atendemos colaboradores, muitos de área rural, até grandes empresas multinacionais, entre outros. Então, para pegar um público mais geral, a gente optou por isso. Ok? Então, foi por causa desse motivo que a gente optou pelo HSCIT. Tá bom? Nesse contexto, né, de forma geral, vai ser avaliado o ritmo de trabalho, as exigências cognitivas e emocionais, a interação social, as relações interpessoais, tempo de recuperação e descanso, sendo eles elementos diretamente ligados aos fatores psicossociais pertinentes ao trabalho. Outro ponto, gente, que eu quero deixar muito claro aqui, até estava conversando com o nosso advogado ali atrás, é o seguinte, nós temos que fazer uma avaliação do ambiente de trabalho, não do funcionário, tá? Porque o programa de gerenciamento de riscos é na empresa. O fator pessoal individual é tratado pontualmente com o médico assistente dele, pode passar com o médico do trabalho, mas o nosso foco aqui é ambiente de trabalho. Tá? E aí que eu acho que nós, como empresários, temos que tomar muito cuidado e vamos ter que ter uma gestão muito ativa sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas, eu passo isso diariamente, fazendo consultas, têm problemas pessoais gravíssimos,
né? Mas ele relaciona ao chefe que cobrou X, Y, Z dele, que faz parte da atividade dele. Eu cheguei recentemente, até conto isso frequentemente. Uma vez uma funcionária de uma farmacêutica comentou comigo que a empresa era muito puxada porque tinha que chegar todo dia no horário. 22 anos farmacêutica. Então, assim, então são coisas que nós temos que ir policiando. Tem casos aqui de empresas que estava contando também agora para o Gustavo. Falei, pô, Gustavo, uma perícia lá na empresa onde eu presto consultoria, a funcionária, infelizmente, devendo, a agiota ameaçando de morte, né? E o problema era a líder que estava cobrando ela. Né? Então, essas questões nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque se nós não nos documentarmos, quem empresário já tomou processo sabe disso, lá na justiça só vale o que está no papel. Né? Então, a partir do princípio, fez uma consulta ocupacional, foi feita pelo médico, ele tem uma... Como é que fala? Ele tem uma validade, né? Ele é fé pública, ok? Beleza? Então, assim, como que a gente aplicaria esse questionário? Aí a gente vai ter que elaborar, já temos um modelo padrão dentro da nossa empresa, ok? Qual a metodologia que nós iremos aplicar? Exemplo, nós vamos aplicar via Forms, vou disponibilizar para uma pessoa da empresa, essa funcionária vai disponibilizar os outros funcionários para preenchimento, nós vamos compilar esse resultado do questionário, que ainda não é uma avaliação psicossocial definitiva, para nos dar o norte para posterior indicar uma análise ergonômica, ok? Inicialmente preliminar, se apresentar risco, ok? Hoje, né, o questionário, nós, por questão de duplicidade, tá? De pessoas responder 2 vezes o questionário, nós vamos ter que inicialmente hoje, estamos avaliando com TI de uma outra forma, mas inicialmente nós vamos pedir para colocar o CPF para uma pessoa não responder 2 vezes, mas isso a minha equipe interna, a ideia exclui esse CPF depois de respondido e encerrada a pesquisa, e depois a gente tira os valores. Porque hoje, se a gente não colocar CPF e soltar o link, uma pessoa pode responder N vezes, tá? Pelo Forms. Ok? Essa é a ideia. Vamos disponibilizar hoje, a gente pode colocar assim, tem que ter no mínimo X% da minha empresa para preencher. Hoje, a gente recomenda, por experiência que eu já tive em outras empresas, a gente vai disponibilizar por X dias. Porque se não der a quantidade mínima que a gente exigiu, bem ou mal, a nossa própria metodologia que a gente escreveu vai estar falando contra o resultado da nossa pesquisa. Tá? Então, a gente vai descrever, lógico, cada empresa vai querer desenhar da maneira que queira a metodologia, a gente vai dar uma orientação, porque acredito que tenha particularidades entre empresas, ok? Até estava discutindo com o Guilherme ontem, se empresas de 1, 2 funcionários de comércio, a gente vai fazer alguma coisa diferente, provavelmente, sim, mas vai ser analisado caso a caso, ok? Que hoje, por exemplo, a gente tem uma análise que a gente faz o teleoperador home, né, Guilherme? Então, assim, a gente vai ver se a gente consegue fazer uma adaptação nesse sentido. Tá? Então vai ter que escrever a metodologia de como será aplicado esse questionário e posterior a gente vai aplicar o questionário. Hoje, o questionário, o HSEIT, ele tem 35 questões e ele divide a resposta dele, o resultado dele, são 7 dimensões que a gente fala, né? Que são as demandas, o controle, o apoio gerencial, o apoio dos colegas, relacionamento, cargos e mudanças. Tá? E é bem interessante que a gente consegue, pela resposta do questionário, às vezes, já entender algumas coisas de como funciona a empresa. Assim. Um exemplo que eu falo, né? A gente teve um cliente nosso, né? Que ele fala assim, apoio dos colegas foi ruim e relacionamento era bom, né? Aí eu falei, nossa, mas por que ocorre isso, né? Fui discutir com a psicóloga, ela falou, Danilo, é simples. O cafezinho é uma beleza, para ajudar no trabalho ninguém ajuda. Né? Então é bem interessante. Né? Só que isso que eu falo, não posso levar isso como verdade absoluta. Aí deu um problema no trabalho, vamos olhar a organização de trabalho, vamos ver como está essa distribuição e vamos basear em alguns planos de ação para a gente verificar. Ok? Então, a estrutura do questionário, a gente vai pontuar, graduar de 1 a 5, e dependendo do resultado, a gente vai colocar a demanda está bom, o relacionamento está moderado, o controle
está crítico. E baseado nisso, a gente vai direcionar a nossa análise, ok? Aí vem a interpretação de resultados, tá? Então, assim, demanda, aspectos relacionados à carga do trabalho, exigências, organização e ambiente saudável. E embaixo vem, por exemplo, aqui, ambiente muito saudável. O que é ambiente muito saudável? Ambiente muito saudável é de 1 a 1,9, por exemplo. E assim vai ser feita a interpretação dos resultados, ok? Baseado na interpretação dos resultados, baseado na análise, a gente vai sugerir planos de ação. E o plano de ação, ele não é fixo. Ele vai ser analisado cliente por cliente, né? E também entendo que tenha que entrar dentro do mundo real do meu cliente, né? Eu não posso, às vezes, sugerir aí uma coisa que seja muito cara para um cliente menor, né? Porque ele não vai ter o retorno disso e vice-versa, ok? Então, possíveis planos de ação, que eu acho que vai ser um dos mais comuns, tá? Promoção de saúde mental. O que seria? Juntar aqui a turma, juntar os funcionários, fazer workshops motivacional, né? Falar um pouquinho sobre estresse, sobre vida pessoal, profissional, o que cada um quer, entre outros. Treinamento de liderança. Eu acho que isso é um grande ponto, já pensando que no futuro a gente possa tomar um processo. Por quê? Às vezes o líder usa palavras de baixo escalão, xinga, entre outros, né? Coisas que nós vamos ter que orientar hoje, no mundo de hoje, gente, não dá mais. Eu vejo isso na prática. Tá? A gente analisa aí cada processo, que são indenizações aí de cifras significativas que, infelizmente, ocorre, ok? Criação de espaço de diálogo, a gente sugere, se possível, tentar criar algum canal de comunicação dentro das empresas, né? Programas de integração, então, às vezes, provocar dinâmica dentro da sua empresa, trazer psicólogo, trazer, sei lá, um educador físico, dar uma laboral, a gente pode criar várias possibilidades disso. Flexibilidade e equilíbrio, sugerir opções de trabalho flexível. Gente, esse é o melhor dos mundos, mas quando aplicável? Inclusive está faltando um L. Então, né, monitoramento contínuo. Aqui é uma coisa que eu acho que vai ser praticamente para todos os clientes, né? Esse monitoramento contínuo. Apresentou atestado de saúde mental? Vamos dar uma olhada. Vamos fazer uma análise por setor, por departamento. A empresa é pequena, então vamos olhar no geral. E avaliação de atestados. Um funcionário apresentou 7 dias por crise de ansiedade. Vai com o médico do trabalho, vamos tentar tirar isso. Se a gente entender numa anamnese, numa consulta, que possa ter alguma relação, vamos tomar essa conduta interna. Gente, toma cuidado aqui, toma cuidado ali, e vamos tentar elaborar documentos comprobatórios que a gente está tendo ações. Ok? Para quê? Eu fiz a avaliação, fiz aqui, montei, está no meu plano de ação, é isso que a gente está fazendo para monitorar. Porque a ideia macro, tá, gente, é fazer ações para minimizar os riscos psicossociais dentro da sua empresa. Então tem coisas que não vai dar para fazer, né? Problema seu pessoal, né? Eu estava conversando outro dia com um gerente de banco, eles estão agora, a palestra que mais está saindo do sindicato é o banco da Embraer lá, esqueci. Palestra mais está saindo é vício de jogos agora, né? A gente está com muitos casos. Estamos com muitos casos. Nessa consultoria que eu faço em São Paulo, a gente pegou uns 3 casos. E com essa questão agora nova do empréstimo consignado, parece que deu agravou bastante. Não sei se alguém tem história próxima, mas é um ponto de atenção. Né? E é o que eu falo, se ele está com um problema pessoal, a gente não pode falar que esse risco psicossocial no ambiente de trabalho. Então, nossa função também é nos documentar para a gente, caso venha um processo futuro, né? Além de atender a legislação, etc. e tal, querer fazer o lado social, mas também nos defender. Né? Eu falo que a gente tem que pagar o que a gente deve, não o que a gente não deve. Ok? Integração entre NR1. Gui, eu acho que é você já, né? Gente, deixa então apresentar. O Guilherme, ele é um ergonomista, já trabalha conosco. Eu estou na Rio Auto há 3 anos, então estamos há 3 anos.
Nós fazemos avaliação de gestão ergonômica em algumas empresas, 2 vezes por semana, né, guia fixo. As análises ergonômicas nossa, 99% é realizado por ele, porque tem vezes que ele não pode. Então, gostaria de apresentar e ele vai falar um pouquinho para a gente agora sobre análises ergonômicas, ok? Pessoal, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou ergonomista, tá? Me apresentar aqui bem rapidinho para vocês, tá? Especialista em ergonomia, tá? Com atuação aí no mercado nacional por 12 anos, tá? Atendendo aí empresas de pequeno, grande porte, inclusive as multinacionais, tá bom? Bom, então o objetivo hoje aqui, né? Falar um pouquinho para vocês aí sobre esse tema, né, que está bombando aí no mercado, né, e mostrar para vocês aqui a integração da NR1 com a 17, né, porque a gente escuta muito falar da NR17, né, e em outros momentos a NR01, né. Tá, mas e aí? Como é que eu vou integrar uma com a outra, né? Aí que mora aí o nosso desafio, né? Então, conforme já citado aí pelo Dr. Danilo, o PGR ele não vai mudar ali toda a sua estrutura, tá? Hoje ali nós já precisamos identificar agentes físicos, químicos, biológicos, acidentes. Já tinha, né? Já é para ser feito aí riscos ergonômicos, agora incluindo fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? Muito bem. Como será feita aí essa integração, né? Lembra lá nos primeiros slides onde o Dr. Danilo apontou a aplicação do questionário para identificarmos a demanda, né? Lembram daquela parte? Tá? Muito bem. Nessa parte, agora na integração da NR17, quando formos realizar a avaliação ergonômica preliminar, que é o primeiro passo, tá? Precisamos analisar todo o contexto da ergonomia. Por quê? Como nós vamos entender o problema psicossocial relacionado ao trabalho que o trabalhador vem enfrentando? Vou dar um exemplo para vocês. O trabalhador ele alega que não consegue bater metas. Tá. Por que ele não consegue bater essa meta? Tá. Se for um processo em linha de produção, é porque a velocidade de uma esteira está alta? Pode ser. Se for, por exemplo, o problema ali na organização do trabalho, ele não consegue por alguma dificuldade técnica. Eu já tive um caso que o trabalhador ele tinha que operar uma máquina e essa máquina era em inglês, ele não entendia inglês. Então, em alguns momentos, ele precisava chamar colegas do trabalho para poder traduzir para ele o tema, né? Então, ou seja, aquele time, né, que ele levava, olha, vem cá, traduz para mim, tudo isso demorava, ele não conseguia bater a meta da produção dele. Olha que interessante, né? Então, nesse ponto, avaliaremos organização do trabalho, levantamento e transporte manual de carga, mobília. Por que a mobília? Guilherme, mobília é mesa e cadeira. Vamos lá, né? Se você tem, por exemplo, aí uma dificuldade de acesso em determinado posto de trabalho. Vamos pegar aí uma padaria. Tá, com o trabalhador lá, o padeiro, o auxiliar, ele precisa pegar a massa daqui e colocar aqui. E ele tem ali um layout que não está muito bem definido. Ao invés dele, ele tem que chegar ali. Ele poderia fazer isso aqui, mas ele não pode. Ele tem que descer, dar a volta. Tudo isso é tempo. Tudo isso pode impactar numa meta. Tudo isso pode impactar numa produtividade. Tudo isso pode gerar um estresse. Entenderam? Então, quando avaliamos um posto de trabalho, precisamos entender todo o contexto, né? Condições e conforto do ambiente de trabalho, tá? Questões térmicas, iluminação, temperatura. Todo mundo concorda que trabalhar no calor muito quente desanima um pouquinho? Ok. Todo mundo concorda que trabalhar muito frio desanima um pouquinho?
Então, nós precisamos ter aí um ponto de equilíbrio. Como que a gente tem esse ponto de equilíbrio? Fazendo uma avaliação preliminar e, caso haja necessidade, uma avaliação ergonômica do trabalho. Ok? E como que nós vamos direcionar essa nossa avaliação, seja ela preliminar ou avaliação ergonômica do trabalho? Um pouquinho mais à frente eu vou explicar para vocês a diferença entre cada uma delas, tá? Como que a gente consegue direcionar por meio do questionário que vai ser aplicado? Então esse questionário chega para a gente, olha, o problema está sendo metas incompatíveis. Opa, então a gente já sabe onde a gente vai buscar. Ah, o problema está sendo desconforto térmico. A gente já sabe onde vai atacar. Tá bom? Então é um direcionamento. E claro, filtrando também o que o trabalhador diz, conforme o Dr. Danilo já citou, né? A gente não consegue misturar os temas, problemas pessoais com os profissionais. Entendido? Alguma dúvida aí? Bom, nessa parte aqui, aqui já é o que eu acabei de citar, né? Que não se trata de verificar sintomas individuais. Tá? Então, esse ponto aí, o Dr. Danilo citou, citei aqui no slide anterior e agora, importante deixar bem claro, tá, pessoal? Os problemas que nós buscamos aqui, tá? Para fins de aplicação no GRO, perigos decorrentes de problemas na concepção. O que é a concepção? Lembra que eu falei de layout do local de trabalho? Criação de mobília, qual tipo de mobília, qual tipo de assento, qual tipo de armário, qual tipo de prateleira. Tá? Às vezes o trabalhador precisa utilizar determinado item com uma frequência alta e o material está lá em cima. Tá? Mas por que está lá em cima? Porque ele quer? Não, às vezes a estrutura é alta. Concepção. Tá? Organização, a questão de pausa, questão de quantidade que ele precisa fazer no dia. Como está sendo medido isso? Tá? Então, é isso que nós precisamos atentar, e não os problemas pessoais de cada trabalhador. Não que a gente não precise olhar, mas não é isso que vai entrar na nossa avaliação. Ok? Então, tem que ficar bem claro, tá, pessoal? São problemas, fatores psicossociais, deixa lá, bem claro, tá? Relacionados ao trabalho. Tá? O que o trabalho está causando. Tá bom? Muitas das vezes o que é externo pode ter um impacto no trabalho. Pode acontecer. Mas não é causado pelo trabalho, concorda? Ok? Alguma dúvida? Muito bem. Aqui agora, explicar para vocês a diferença, né? Todo mundo fala de avaliação preliminar, avaliação ergonômica do trabalho, né? Mas vamos lá. Quem é quem, né? Bom, primeiramente, a NR17 ela é obrigatória para todas as organizações. Tá bom? Então, pelo nosso guia, o guia do Ministério do Trabalho, a avaliação dos fatores de riscos psicossociais, ela deve ser realizada por 2 métodos previstos na NR17, tá? Que é a elaboração da avaliação preliminar e a elaboração da avaliação ergonômica do trabalho. Vamos lá. Avaliação ergonômica preliminar, tá bom? Basicamente, tá, pessoal? O próprio nome está citando aqui, ó, preliminar. Não quer dizer que é uma avaliação simples, tá? Não é isso. A preliminar é aquela onde o ergonomista ele visita o local de trabalho, tá? E ali, naquela avaliação prévia, ele já consegue identificar alguma situação ali que pode gerar algum problema, tá? Seja ele psicossocial, físico, tá? Desconforto térmico. Então, se ele chega, por exemplo, o ergonomista ele chega numa estação de trabalho de postos informatizados, utilizando o computador, e ele vê que o trabalhador está sentado num banquinho de bar. Não é o adequado, tá? Então, pela preliminar, ele já consegue identificar, olha, aqui precisa de uma intervenção. E a gente já consegue dar uma recomendação. Ok? Vamos lá. Para microempresas e empresas de pequeno porte e graus de riscos 1 e 2, que estiverem dispensadas de fazerem o PGR, mesmo assim precisam realizar a avaliação ergonômica preliminar. Ok?
Então, é bem aquilo que está ali em cima. Obrigatória para todas as organizações. Legal? Tudo bem até aí? Vamos lá. Avaliação ergonômica do trabalho, que é a AET. Tá? Muitas vezes até confunde aí um pouquinho. Essa AET trata-se de uma avaliação, uma macroavaliação, uma avaliação mais detalhada da situação de trabalho. Dentro da ergonomia, nós temos alguns critérios, algumas situações que nós aplicamos algumas ferramentas quantitativas. Tá? É um pouco mais técnico, tá? Não vou abordar isso aqui. Mas a gente precisa fazer, por exemplo, uma cronometragem do tempo de cada atividade, né, de cada tarefa, cada movimento que o trabalhador realiza, né, para que a gente possa aprofundar o resultado ergonômico para poder trabalhar uma recomendação. Ok? Então percebe que é um trabalho que busca mais a fundo ali a dificuldade do trabalhador. Muitas vezes precisa aplicar um outro critério de entrevistas com os trabalhadores, né? Então, dessa forma, a gente consegue assim, chegar mais a fundo dentro do corpo técnico da ergonomia, ok? Quando que ela precisa ser feita? Guilherme, eu preciso fazer a AET, a análise ergonômica do trabalho, para todas as atividades da minha empresa? Resposta é não. Começa com uma preliminar, se houver a necessidade, em casos específicos, uma AET. Vamos lá, quando eu devo fazer? Observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação. Foi o que eu falei agora. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora há pouco, né, sobre o trabalhador que ele não entendia o idioma da máquina. Aqui agora falando, parece ser fácil, né? Mas foi bem desafiador para descobrir isso aí, viu? Então foi entrevista com todos da linha, busca, vai, para entender. Ah, então esse que é o problema. Foi feita uma AET. Tá bom? Vamos lá. Identificadas inadequações ou insuficiências das ações adotadas. O que acontece aqui? A gente faz uma avaliação ergonômica preliminar e dá uma recomendação, muitas vezes buscando uma recomendação mais simples, tá? A maioria das recomendações tendem a ser mais simples, ok? Mas a gente percebe que não resolveu. O trabalhador permanece com aquela queixa, tá? Ou às vezes o processo de trabalho, o fluxo de trabalho não está rolando legal. Opa, então a gente precisa fazer uma intervenção. E agora, o que a gente vai fazer? Precisa buscar algo um pouco mais a fundo, tá bom? E também, no caso, né, sugerida pelo acompanhamento de saúde nos trabalhadores. Tá? E também indicada a causa relacionada às condições de trabalhos na análise de acidentes. Tá bom? Esses são os casos, tá? Ali do lado direito, para se realizar uma AET completa. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Conseguiram entender a diferença de AEP para AET? Ok? Bom, agora vamos lá. O que será cobrado nas fiscalizações, né? Isso daí é um tema aí que está... Opa, tem alguma coisa errada aqui. Acho que é lá que mexeu. Voltou. Isso é um tema aí que todas as empresas aí estão em dúvida, né? O que será cobrado nas fiscalizações, né? Muito bem, pessoal. As principais irregularidades hoje apontadas aí pelos auditores sem plano de ação. Todos aqueles estudos que falamos agora há pouco, seja a avaliação preliminar, seja a avaliação ergonômica do trabalho, seja o que for, emite um plano de ação. Nós temos as recomendações ali e uma prioridade com a severidade para poder trabalhar. Tá? Esse risco é alto, esse risco é médio, ou esse risco é baixo, a gente tem um nível de prioridade. Com esse nível de prioridade, emite-se o plano de ação, certo? Então, o que é mais assim apontado hoje? Sem plano de ação. Se não tem o plano de ação, Guilherme, se não tem plano de ação, e aí? Tá? Você pode ter feito até um estudo. A empresa investiu, fez um estudo, mas não tem um plano de ação. Pode ser penalizado. Tá bom? Sem identificar o perigo, sem PGR, sem inventário de riscos. Ou seja, não tem nada, né? Sem medidas de prevenção.
Ou seja, a avaliação ergonômica preliminar, tá, ela não serve só para apontar os riscos, tá, pessoal? Pode muito bem ser feita uma avaliação preliminar e nessa avaliação dar um risco baixo para o posto de trabalho e não ter nenhuma recomendação. Perfeitamente, tá bom? Mas tem que ter lá um parecer técnico explicando por que, olha, o posto é isso, acontece aquilo, por isso não tem nenhum impacto relevante do ponto de vista ergonômico. Ok, tá bom? Então não significa, nossa, Guilherme, eu vou fazer agora, vou ter um plano de ação imenso. Se tiver algum problema, sim. Mas se não tiver nenhum problema, nenhum, tá? Então, assim, precisamos assim, entender que nós não estamos caçando somente problemas, e sim mostrar o que está bom também. Tá, o documento ele tem que mostrar do ponto de vista legal o que está bom, ok? E aqui também, né, uma das principais aí irregularidades, que é deixar de fazer uma avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho. Tá? Ou seja, quem não fizer a AEP, tá? Mesmo que a empresa não tenha a obrigatoriedade de realizar um PGR, ela precisa fazer uma AEP. Ok? E, por último aqui, né, deixar de integrar no inventário de risco do PGR, tá? Os resultados da avaliação ergonômica preliminar ou a revisão. Olha que interessante a revisão, né? Sempre que realizamos um laudo técnico, a gente pode acabar encontrando aí uma não conformidade, tá? Essa não conformidade ela precisa ser tratada, tá? A partir do momento que você trata essa revisão, essa não conformidade, aquele seu documento, ele precisa comprovar que você está adequado, sim ou não? Ou seja, o documento ele precisa ser atualizado. Percebam, pessoal, que é um trabalho contínuo. Tá? Ele não é um trabalho vai, faz, para. Tá? Se fizer vai, faz, para, entra lá na plano de ação. Então ele é um trabalho contínuo. Foi, fez, identificou, tratou, revisou. Ok. Tá? E aí já entra nas questões do prazo de validade, né? Tudo certo como qualquer outro documento. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Hoje a gente escuta falar muito sobre burnout. Como é que entra o burnout nisso e como é que a gente avalia o burnout nisso? Olha, burnout seria o esgotamento que eles falam, que eles relacionam ao trabalho, né? Vamos por isso aí. Teoricamente, né, a gente fazendo a análise preliminar, fazendo o questionário, nós vamos ter que mapear isso. Ok? Tem vários colegas falando que burnout não existe. Né? Essa que é a questão. Eu vou focar aqui no lado como empresário. Ok? Então, o caso de burnout. Chegou para mim lá, CID 11, Danilo burnout. Ela fala aqui que você faz ela trabalhar das 7 da manhã até meia-noite todos os dias. Fala que cobra metas impossíveis, etc. e tal. Vamos pegar isso como verdade absoluta. Parou, visita. Vamos te entrevistar, vamos levar o Guilherme lá para ver, se for o caso. Vamos tentar entender a vida pessoal dela. Né? Hoje está muito comum dependência química também. Né? A gente tem que também tomar conta disso. Porque assim, o burnout... quando chega para mim, eu até tenho um modelo aqui, não estou com coisa aqui. Quando chega um CID de burnout, eu já tenho um formulário pronto para questionar o médico que emitiu. Começa por aí. Porque não pode emitir sem fazer a vista do posto de trabalho. Resolução do CFM. Para você relacionar uma atividade ao trabalho, é necessário fazer visita ao posto de trabalho. Então, monta um ofício, ou o próprio jurídico monta, eu já tenho pronto, é um boneco, fala assim, de onde você tirou isso? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar no paralelo. Tenho que trabalhar no paralelo para saber o que está acontecendo, efetivamente. Né? E é legal isso, quando essa pergunta já me levantou outro gancho, que eu falo quando a gente tenta levar um trabalho sério, né? E tem outros
aí outras empresas que a gente vê que não leva tão a sério, né? Tem clientes aqui, eu acho que pode até ser meu cliente que eu não conheço pessoalmente, mas já deve ter falado ao telefone, né? Recentemente, eu fui conversar, acho que teve um problema num restaurante aí, eu conversei com o jurídico, né? Aí começa a diferença do serviço e da venda do ASO, da consultoria e da venda do ASO, né? E o burnout, se eu não tiver uma consultoria, você não consegue quebrar nunca, você vai pagar, vai ser indenizado, vai ter dano moral, vai ter tudo o que você quiser. E aí, aqui, que eu falei logo no começo, um dos primeiros planos de ação, essa avaliação de atestado. Porque geralmente não vai apresentar doença mental logo de cara. Ela vai dar sinais. Entendeu? Então a gente tenta conduzir o burnout, eu particularmente no ambulatório, no consultório, eu tento conduzir dessa história. Eu escuto tudo, levo como verdade e vou fazer o trabalho de casa. Visita técnica, não tem jeito. Aí se for verdade, você vai ter que assumir. É que eu falo, mas isso é deve. O problema é você pagar uma coisa que você não deve. Essa é a minha opinião. Falando um pouquinho, só acrescentando um pouquinho essa questão do burnout, esse é um assunto assim que a gente fica a noite inteira aqui discutindo e vai ter assunto, tá? O primeiro passo aí, né, igual o Danilo citou, é a gente entender a atividade do trabalhador. Lembra que eu falei não misturar os assuntos? A maioria das vezes, maioria não, pode vir a acontecer, é o trabalhador, ele está com um problema na casa dele e traz para a empresa. Agora, a partir do momento que a gente faz um estudo bem elaborado do posto de trabalho, não só do posto, das atividades que ele executa, eu não tô com o exemplo que foi dado, né, pelo Dr. Danilo, olha, eu não estou conseguindo bater meta. Bom, peraí, então o que está acontecendo? Você vai avaliar o posto de trabalho, as atividades, para ver se realmente ele existe argumentos suficientes, plausíveis para ele não bater aquela meta. Não há, a gente já consegue entender, opa, tem alguma coisa aí que pode ser um fator externo. Ok? Vou complementar um caso interessante de burnout que eu tive recente, que é complicado, não foi tão simples. Um dos clientes nossos é o hospital, né? E o hospital, ele tem escala 12/36. Legal? O que acontece com muitos profissionais que estão há muito tempo 12/36? Ele está em 2 vínculos. É uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, vira chefe de família, paga todo mundo, e depois ele não aguenta, não tem férias, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, porque é 12/36, né? E aí, realmente, ele entra numa staff. Então, é um trabalho que a gente faz no hospital, que é cliente nosso, a gente mapeia quem são os colaboradores que é 12/36. Né? Não contrata? Não, contrata. Mas é sempre monitorado diferente. Porque é um problema, não deixa de ser no trabalho, né? Não deixa. Então, é uma outra questão que eu tive recente, burnout, recente não já, ela falou, né? Trabalhei na Gol 5 anos. Né? Nós temos comunitárias com criança pequena, ok? Aí ela está fazendo pernoite em Fortaleza, liga para ela, sua filha está com febre no hospital. Pirou. Exatamente. É isso aí. Então tem casos que a gente só vai mitigando, né? E o burnout é o caso que eu falo que tem que ser analisado pontualmente, caso a caso, porque não tem coisa. O que eu tenho de padrão de burnout hoje é o ofício que eu mando para quem emitiu, quando fala que emitiu. Né? E não é nada, eu tenho muita chateação, né? Quando, às vezes até no primeiro atendimento, leva aquilo ali como verdade absoluta, etc. e tal. E aí o pior, vem de psiquiatra e vem de psicólogos também. Né? Mas é isso, basicamente. Gente, outra coisa que eu queria complementar, não sei se muitos aí já analisaram algumas outras palestras de NR1, mudanças de NR1, na verdade, né? Muita gente fala só do questionário, né? E se vocês observaram aqui, a gente relacionou muito a análise ergonômica, tá? É porque a gente entende, tá na legislação, tá demonstrado aqui que é uma análise ergonômica, que é solicitado. A avaliação psicossocial é um risco ergonômico. É claro isso na legislação. Vai ter pessoas, vai ter serviços que vão entregar só isso. Podemos se discutir a veracidade disso, a validade? Melhor do que nada? Melhor do que nada. Eu até falo.
Mas nós, como empresários, temos que analisar o risco que é correr. Eu, como consultoria, tenho que te falar o que eu entendo que é o certo. É, mais ou menos do que você falou sobre burnout e outros riscos também. Eu tenho um exemplo de uma funcionária que ela trabalha comigo e ela trabalha como freelance à noite, em outra empresa. Eu queria saber, em relação não só ao burnout, mas outros riscos também, se dá algum problema, se acontece alguma coisa, essas duas empresas são analisadas juntas? Como que isso funciona? Vamos lá. Primeira questão, esse freelance dela é duplo vínculo ou é freelance sem registro? Problema. Por quê? Recente aí, esse caso aí de um cliente nosso daqui. Era duplo vínculo. Ok? Era 2 CLT. Um era acidente de trabalho. Na nossa não era acidente de trabalho. Né? Aí ele tem estabilidade? Se não está vinculado no CNPJ, não. Mas está no do cara. Para o cara tem, para nós não. Então é uma coisa bem delicada. Né? No seu caso, que só tem o seu CNPJ, piorou. E aí, é o que eu falo. Temos que entender o caso, né? Entender bem. Eu falo que o meu consultório ali é o dedo duro, no bom sentido. Né? Porque é a hora que a gente consegue entender o que realmente está acontecendo. Então, nesse caso, né? Vamos dizer assim, ela vai me falar que trabalha, então está no esgotamento, ela vai entrar na similaridade com a técnica de enfermagem. Que a gente não vai saber aonde está o risco. Mas nós vamos documentar para quando você tomar um processo, se for o caso, tentar mitigar e terceirizar a responsabilidade. Não, gente, aqui ela é CT, ela fazia bico lá. Né? Garante? Não, mitiga. Eu falo que nós, como empresários, a gente mitiga risco. Quem não quer correr risco não seja empresário, seja CLT. Né? E não precisa ter uma empresa sólida, porque senão também não paga, né? Porque não adianta, não tem. O risco nosso é diário. Eu tive recentemente, terça-feira, numa empresa que a gente já trabalhou junto também, né? Você sabe qual é? Chegou lá uma gestante, desde julho não está trabalhando, mete atestado que nem doido, falta outros dias, aí põe mais atestado, o obstetra não afasta. Aí ela chegou na consulta terça-feira comigo, alegando sangramento domingo, né? Mas não estava vigente de atestado. E já estava com uns 30 dias de atestado e 20 dias de falta. Estou chutando. Ok? Aí eu peguei e afastei. A menina do RH veio no meu pescoço. Doutor, ela não tem atestado, você vai afastar? Eu falei, eu vou. Ela sangrando aqui, tem um aborto aqui. E aí? Eu vou falar que ela não me falou? Eu prefiro que você pague os dias dela parado, eu acho que é menos risco para você do que correr o risco do aborto. Aqui dentro. Né? Então, sempre, quando a gente vai fazer essa consulta, a gente tem que analisar o risco. E é assim que eu conduzo as consultas no consultório. As avaliações têm um prazo? Então, não fala propriamente dito aí na legislação. Tá? O que é o meu entendimento do prazo? O PGR, tá? Ele é obrigado a uma revisão no mínimo a cada 2 anos. Que é o tempo que eu entendo que tenha que ser feito no mínimo as revisões. E aí também entra no que o Guilherme falou. Você fez uma ação do plano, você tem que revisar para tirar seu risco documentar que você fez. Eu falo, quem já recebeu auditor de fiscal do trabalho, eu acho que é pior para ele, aquele cara que põe um monte de coisa, mas não faz nada, do que aquele que põe menos coisa ou põe para fazer em 5 anos, mas cumpre. Ele olha com outro olho, né? Com outro olhar. Quando ele fala, não, realmente está fazendo um plano de ação. Tá lento, mas tem. Eu já fiz um plano de ação ergonômico de 5 anos, mas era muitos milhões. Né? Então, a gente não conseguiu fazer no tempo curto. Então, o prazo, meu entendimento legal, é no mínimo a cada 2 anos. Tá? Mas aí eu acho que é uma coisa mais superficial, uma revisão, não é uma coisa assim que nós vamos ter que fazer muita coisa, né? Muita ação. Eu vou recomendar na minha cabeça hoje, tenho certeza que 90% dos planos de ação, primeiro vai ser treinar liderança. Não tem como, gente. Não dá para fazer gestão de empresas hoje com a cabeça de 1970. Tá? Quem está aqui na seleção deve estar sentindo isso aqui, igual eu vou falar agora. A gente não consegue arrumar funcionário para ficar. Eu tive essa reclamação verídica da farmacêutica. É verídica. Ela reclamou que ela tinha que chegar todo dia no horário. Né? Hoje você vai entrevistar pessoas, mas não tem home office? Cara, é vendas. Aqui, é balcão. Entendeu? Então, assim, e essa geração é assim. Eu falo 30 menos hoje, gente.
Não sei aí qual a percepção de vocês. Tá difícil, tá difícil. Mas nós também temos que adaptar. Alguma coisa tem que ser feita. Tem responsabilidade deles, a geração, mas é a geração que está vindo. Não tem como. A gente vai ter que fazer uma adaptação, alguma coisa para ajustar. É receita de bolo? É pronto? Não sei, não é. Né? Mas tem que ser visto, tem que ser olhado, tem que dar atenção. Quem já tem o seu PGR válido, que ele tem a validade de 2 anos, e precisa acrescentar aquele questionário. É só acrescentar, ou porque como a lei entrou agora a partir de maio, como que vai funcionar Então, isso aí? é aquilo lá que eu falei. Só o questionário, na minha opinião, não faz análise de risco psicossocial. Nós vamos ter que pedir uma análise ergonômica. Pô, eu não tenho recurso, minha empresa não vai pagar. Faz o questionário para ter alguma coisa. Mas assim, o próprio guia aqui nos informa, né? Outra coisa, gente, não sei se todo mundo colocou o nome ali, deixa os e-mails que a gente pode encaminhar para vocês o guia que foi soltado pelo Ministério do Trabalho. Tá? Guia de orientação. Aí cada um toma a decisão que quer. Então, assim, pode subir o questionário? Pode. Aí vamos supor, o funcionário vai falar que está com problema com liderança, deu problema. Você vai subir todo esse risco para você, já vai assumir esse risco logo de cara? Tem que tomar cuidado. Dependendo, se for favorável, até pode ser que você aplique e suba e tenha alguma coisa. Agora, se não for favorável, você vai ter que trabalhar. Ou você vai subir às cegas. Então, temos que pensar. Isso também, fez o questionário, aplicou. Qual é o plano de ação? Tem que aplicar sobre o plano de ação também. O PGR também precisa do plano de ação. Tá? Isso é o que eu entendo que é apartado do PGR. Né? Ele tem que subir o risco no PGR, mas ele tem que ser feito, independente se o PGR tem validade anterior. Né? Eu tentei aqui. Teoricamente, gente, o prazo foi 25 de maio. 26 de maio, todo mundo tinha que estar com isso no sistema. Né? Prorrogou 1 ano para não tomar multa, mas teoricamente já tem que estar. Nós já tivemos 2 processos que pediram. Eu já tive. Já pediram a avaliação psicossocial. Daí a gente já fala que a gente não tem. Né? Só acrescentando fazendo um adendo aqui na colocação do Danilo. Quando a gente aplica somente o questionário, eu já tive uns 4 ou 5 clientes aí que fizeram isso, tá? E nós temos os fatores externos hoje também, né? Isso nós falamos agora aí, a questão da geração que está chegando, né? Essa coisa. Então, assim, isso gera um conflito, né? Porque muitas vezes você tem um problema, aquilo que eu falei, você tem um problema externo, você recebe um questionário aqui, você coloca. Eu já vi casos de trabalhador, né? Recém-admitido, e ele pontuou que assim, os colegas davam risada do cabelo dele. Ele pontuou lá dificuldade de relacionamento. Tá? Então, assim, quer dizer, Guilherme, que não tem problema? Não é que não tem problema, mas assim, como que a gente faz para dosar isso daí? Se a empresa faz somente a aplicação de um questionário, isso vai subir. Tá? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer um estudo mais aprofundado para entender os resultados obtidos, a gente consegue, de repente, fazer um filtro ali do que é verdade, o que não é, o que faz sentido. Né? Então, assim, quando ele falou isso, poxa, será que ele não brinca com o colega também? Não sei. Será que o colega realmente pega tanto no pé assim? Será que... Né? Então, assim, é coisa do dia a dia. Né? Então, tomar um cuidado aí só com a apresentação, só com o questionário, tá bom? Outra coisa importante que eu esqueci de comentar, no nosso questionário a gente coloca tempo de empresa, né? Essa foi a experiência que a gente fez lá em São Paulo. E aí a gente considerou só que a gente tinha mais de 1 ano de empresa. Mas é uma metodologia que nós escrevemos. É o que eu falo, então tudo tem que estar na nossa metodologia. Né? Por quê? Porque senão a gente vai começar a pegar casos que às vezes é uma visão pontual de alguém que está entrando ali recente na empresa. Também é um ponto que tem que tomar cuidado. Então, é um assunto, como disse, não tem receita de bolo pronta, mas a gente vai ter que analisar pontualmente e ver como que vai vir. E aqui a gente está falando, né, entre aspas, como hipóteses, né, de fiscalização, etc. Tal. Eu entendo que isso aqui a gente está preparando o jogo. Né? Ano que vem o jogo vai estar valendo.
né? E aí a gente vai começar. E o que eu sempre falo, né? Que a gente tem, graças a Deus, bastantes clientes. É isso. Aconteceu com um cliente, replica a todos. Né? É assim que a gente vai trabalhando. Não tem como a gente já... Porque hoje a legislação muda todo minuto, né? Empresas que têm um quadro de funcionário composto quase que 100%, né, com os prestadores de serviço PJ, isso também pode respingar em alguma coisa? Porque a gente sabe que tem empresas que têm PJ ali que, né, trabalha quase que registrado. Certo. Muito bem. O que eu tenho visto hoje, né, no mercado e alguns clientes já atendidos, né, existe uma corresponsabilidade. Tá? E tem o ponto também, né? Ele é PJ, mas assim, ele é PJ, trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, recebe a mesma coisa. Como é que é isso aí? Né? Recomendação, tá? Abordar também esta avaliação, tá bom? Porque assim, o que eu tenho de experiência assim, com algumas outras empresas é a corresponsabilidade. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e estamos à disposição. Obrigado.